Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pelas nossas vidas nessa noite maravilhosa. Estamos aqui com mais um culto online. E você é nosso convidado especial, porque o dono da bênção já está aí com você, aqui conosco, que é Cristo. Nós somos o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Nós vamos cantar uma canção primeiro, mas primeiramente eu quero declarar na sua vida o melhor de Deus. Eu recebo e declaro nesta noite o melhor de Deus na sua vida. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, a melhor noite de nossas vidas. Estamos vivendo neste exato momento, onde estamos entronizados na Tua Palavra, no Teu Evangelho, nas Escrituras Sagradas. Quando Tu estavas aqui, Senhor, Tu disseste: examinai as Escrituras, que cuidais ter nela a vida eterna. Eu Te louvo e Te agradeço nesta noite, Pai amado, em nome de Cristo. E todas essas pessoas que estão nos assistindo, que recebam as bênçãos que já foram derramadas lá no Calvário, e nós nessa noite tomamos posse dessa bênção em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você me pergunta quem sou, onde estou, pra onde vou. Sou nascido de Deus. Estou no centro de Tua vontade, e o vento sopra aonde quer. Diga assim: assim sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Mais uma vez. Você me pergunta quem sou, onde estou, pra onde vou. Sou nascido de Deus. Estou no centro de Tua vontade, e o vento sopra aonde quer. Assim sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. E muitas coisas você acreditou, viveu no mundo de ilusão, depositou tua fé em homem que não pode responder suas orações. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitas pra você, pra você, pra você, pra você. Vem sentir o poder, vem conhecer os segredos de quem te projetou com amor. Corpo e alma e espírito, é
plano de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Você é fruto do plano de Deus. Você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? É isso que nós estamos pregando, esses cultos online. É para você conhecer qual é o plano de Deus para a sua vida. Porque o plano já foi traçado, já foi tudo ministrado lá no Calvário. Resta agora você conhecer o Evangelho e tomar posse desse plano na sua vida. Tomar posse da herança de Deus na sua vida. Porque dentro de você tem um tesouro que está escondido. E através da palavra de Deus, esse tesouro é revelado nas nossas vidas. O meu tesouro foi revelado na minha vida, por isso que eu estou alegre, satisfeito e estou na presença do Senhor sempre, porque Ele habita em mim. Então, eu sou fruto do plano de Deus. Você é fruto do plano de Deus. Você está vivo? Você está feliz? Está alegre? Está passando problema? Também. Os problemas, as tribulações, é para o nosso crescimento. A palavra diz que é nas fraquezas que nós somos mais fortes ainda. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Sem sentir o poder, sem conhecer os segredos de quem te projetou com amor, corpo e alma e espírito, elo de vida com o Criador. Você é fruto do plano de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Repita comigo mais uma vez. Você é fruto do plano de Deus. Glória a Deus. Vamos ministrar neste momento a palavra do Senhor. Glória a Deus. Que maravilha, que dia abençoado, que noite abençoada esta. Sabe por quê? Porque é um momento maravilhoso. Estivemos um dia inteiro na presença do Senhor. E agora Ele vai falar conosco através da sua palavra. Muitas revelações vão ter nessa noite. Eu não sei quais. Porque aqui quem vai falar não é o irmão Zé Ramalho. Eu sou um vaso na mão do Senhor. E o Espírito de Deus, neste momento, esse Espírito que está em mim, ele está em você também. E vai falar ao teu coração, à tua vida nessa noite, meu querido. Vamos lá. Vamos começar a abrir a boca de Deus. A palavra de Deus. No domingo passado nós começamos uma mensagem falando sobre a verdade de Deus. E nessa palavra de domingo nós vimos que o Evangelho da Graça foi dado a um apóstolo chamado Saulo, também chamado de Paulo. Saulo, também chamado de Paulo. E esse Saulo era um perseguidor dos judeus, da igreja, naquela época. Depois da crucificação de Jesus, Paulo era um perseguidor dos cristãos naquela época. Matava, enforcava e fazia barbáries com aquele povo. E este homem, nós vamos começar aqui no Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos conta a história dos apóstolos. E Paulo também, que era um perseguidor, se tornou, né? Para nós aqui que estamos lendo, ele vai aqui na história que nós vamos ler, se tornar apóstolo. O apóstolo dos gentios, que éramos nós. Nós não somos judeus.
E agora, com o conhecimento da palavra, também não somos gentios, agora nós somos filhos de Deus. Está entendendo, meu querido? Éramos gentios até conhecermos a palavra. Conhecendo a palavra, nós não somos mais gentios, porque agora nós somos filhos legítimos, fomos adotados, porque nós não era povo legítimo de Deus. Então Deus nos escolheu, antes da fundação do mundo ele já tinha nos escolhido, mas tornou-se real lá depois da cruz, na ressurreição. E hoje adotado, filho legítimo, nós temos direito à mesma herança do povo legítimo de Deus, que eram os judeus. Então para Deus hoje não tem judeu, não tem gentio, é um povo só. Um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Um povo comprado pelo sangue derramado lá no Calvário. Isso que eu estou pregando nessa noite pela revelação do Espírito Santo. É a palavra, é o Evangelho de Cristo verdadeiro. Aquilo que Ele quer que você compreenda. Porque Ele não está fazendo nada nessa noite na tua vida, a não ser esclarecendo o que Ele fez há mais de 2000 anos lá na cruz. Lá na cruz Ele te comprou com um bom preço. Preço de sangue, que já foi pregado aqui. Esse apóstolo, ele, nessa ocasião, no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ler alguns versículos. Esse apóstolo, ele, pela revelação de Cristo na vida dele, ele recebeu o Espírito da verdade. A verdade de Deus. Jesus, antes de morrer na cruz, ele disse para os judeus lá, disse para aquela multidão que escutavam e seguiam, ele disse, conhecereis a verdade. Se não me engano está lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade que Jesus falou naquele momento, ele não podia revelar, porque eles não estavam preparados para receber a verdade. Assim como hoje também, muitas pessoas não estão preparadas para receber a verdade de Deus na vida, porque foram enganados com outro evangelho que não é este evangelho. Receberam o evangelho dos judeus, da circuncisão, que era a lei de Moisés, onde está escrito lá Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus estava anunciando o reino de Deus, estava pregando para os judeus. Os judeus não receberam o que era o povo legítimo de Deus, os judeus não receberam Jesus, e depois da morte de Jesus, nós fomos merecedores, pela graça de Deus, recebendo a salvação que não era para nós, mas por causa dos judeus, nós entramos no plano de salvação de Deus. Glória a Deus, deu um brado de vitória, porque é de comemorar. É de comemorar. Eu assisti um vídeo um pregador pregando numa tribo de índio, e ele pregou lá que para os índios, e os índios não sabiam, que quando Jesus morreu na cruz, que derramou o sangue, salvou aquela tribo toda. E aqueles índios tomaram posse daquela palavra, que não sabiam, e comemoraram uma semana inteira de festa. Porque se você for como aqueles índios que celebraram com júbilo a vitória de Cristo, porque a vitória de Cristo é a nossa vitória. A vitória de Cristo na cruz é a minha, é a tua vitória. Por isso que dizemos, em Cristo nós somos vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Está entendendo, meu querido? Este apóstolo perseguia a igreja, mas aqui nessa ocasião, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele recebe o chamado. E aqui no 22 ele vai relatar melhor o que aconteceu no capítulo 9, no caminho de Damasco. Vamos ver aqui, ó. Ele está preso e ele vai dar uma de advogado aqui, fazendo a sua própria defesa na prisão. Ele está se defendendo. Ele vai contar tudo o que aconteceu com ele. O chamado. Aqui, esse capítulo 22, ele está falando sobre o chamado de Cristo na vida dele. Vamos ver aqui, ó. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós.
quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, tá vendo? Olha, vou aproveitar aqui e vou revelando a palavra. Paulo estava falando para aquele povo na língua hebraica. Depois da cruz, meu querido, preste atenção no que eu vou falar. Eu não prego contra nenhuma religião, mas eu prego a verdade. Assim como Paulo pregava a verdade, e isso lhe custou a vida. Por Paulo pregar a verdade, lá naquela região, lhe custou a vida. Nós que pregamos a verdade, nós somos perseguidos, nós somos humilhados, mas isto é mérito para a gente. É para a honra e louvor do nome do Senhor. Porque quem prega a verdade, você já viu um pé de manga ou um pé de laranja, alguém jogar uma pedra no fruto para colher o fruto, jogando pedra? A árvore que dá fruto recebe pedrada. A árvore que não dá fruto não recebe pedrada. Então nós pregamos a verdade e somos perseguidos, mas glória a Deus por isso. Porque se eu não fosse perseguido, a palavra não estava fazendo efeito. Ah, papai, glória a Deus. Então, olha, depois da cruz, se Deus vai mandar um recado para você, Ele não vai falar em língua estranha. Presta atenção no que eu estou falando. Ele vai falar com você através do Filho de Cristo. Vamos lá em Hebreus, antes de nós ler aqui, ó. Hebreus, capítulo 1. Depois da cruz, Deus não fala em língua estranha, não manda recado e não manda recado por ninguém. Ó, meu irmão, Deus falou comigo para falar com você. Não, Ele fala diretamente com você. Nesta noite Ele está falando diretamente com você através da palavra dEle aqui, ao vivo e a cores. Ele fala ao vivo, Ele não manda recado por ninguém. Ele fala diretamente com você, porque Ele habita em você. E Ele está dizendo nesta noite como é que Ele fala para você, nesta noite na tua vida. Vamos ver aqui verdadeiramente. Hebreus 1. Vamos ver aqui. Antes da cruz Ele falava dessa maneira aqui. Depois da cruz também, no mesmo versículo vai falar aqui, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Antes da cruz, Ele falava pelos profetas. Tinha os profetas. O recado de Deus era dado pelos profetas. De muitas maneiras aos pais pelos profetas. Era de várias maneiras. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ah, papai? Está vendo? Ele fala conosco nesses últimos dias. Nós estamos vivendo esses dias. Não é que o mundo vai acabar. A terra não vai acabar, meu querido. O mundo não vai acabar. Quem vai acabar é as gerações. Lá no livro de Eclesiastes fala, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Quem estiver pensando dessa maneira está enganado. Então, examine as Escrituras, porque tem a verdade de Deus. Nós estamos falando dessa noite das verdades de Deus, e esta é uma das verdades. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Então, preste atenção, olha, Deus não vai mandar recado em língua estranha para você. Ele vai falar com você na sua própria língua. Você está no Brasil, Ele vai falar em brasileiro. Você está nos Estados Unidos, Ele vai falar em inglês. Está na Espanha, Ele vai falar em espanhol. Está entendendo, meu querido? Então, Ele fala através de Cristo. Paulo está falando para uma multidão. Naquela multidão, ele está falando na própria língua daquele povo que está ali. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso, na Sicília, mas criei-me nesta cidade. E aqui fui instituído, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Paulo aprendeu a lei de Moisés sentado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres naquela época da lei de Moisés. Um doutor da lei chamado Gamaliel. Segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje.
Paulo até então era zeloso. Ele ainda não tinha conhecimento do plano de Deus. Ele ainda aqui não tinha conhecimento da graça que Cristo fez na cruz. Nós vamos ver nessa noite, quando ele recebe a graça na mão. Jesus Cristo, falando diretamente com o apóstolo Paulo, passando o evangelho da graça para ele transmitir para nós. Que maravilha de palavra. Isso aqui não pode pregar em outro lugar, porque se pregar em outro lugar, as pessoas não acreditam. Assim como na época também os judeus não acreditavam nisso aqui que Paulo estava relatando. Vamos continuar. 22, né? Nós estamos no versículo 4. Persegui este caminho. Este caminho que Paulo está falando, naquela época, quem seguia Jesus de Nazaré, aquele Jesus que morreu na cruz, quem seguia era chamado o caminho, os do caminho. O nome que quem seguia Jesus naquela época era chamado o caminho. Os do caminho. Vamos ver aqui, ó. Muita gente não sabia isso. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Está vendo? Esses homens e mulheres eram os do caminho que Paulo perseguia. Versículo 5. De que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciões. Desde que recebi carta para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer presos para Jerusalém. Aqui está manietado, é a mesma coisa de presos. Amarrados para Jerusalém. Os que também lá estivessem para ser punidos. Está vendo? Naquela época, a perseguição, quem servia a Jesus era punido com a morte. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Vamos fazer uma paradazinha aqui rapidinho. Está vendo aqui? Ananias. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei. Então, Jesus já tinha morrido na cruz. Jesus já tinha ressuscitado. Mas a lei de Moisés ainda estava de pé. Pastor, por que a lei estava de pé? Porque o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Estava havendo sacrifício pelo pecado ainda. Jesus já tinha morrido pelo pecado do povo. Já tinha derramado o sangue. Mas os judeus não acreditavam no que tinha acontecido na cruz. E estavam ainda no templo, fazendo sacrifício de animais. Tinha o sacerdote ainda, o templo estava de pé. O templo só foi destruído no ano 70. Foi quando a graça tomou maior proporção naquela região e foi grande alvoroço a pregação da graça. Porque a pregação da graça, lá no primeiro livro de Coríntios, aos Coríntios, diz que a pregação da graça é loucura. Para você que está aí no sistema da religião, esta palavra é loucura. Mas é a verdade de Deus. A verdade de Deus está aqui, meu querido.
A verdade de Deus. E à medida que você for ouvindo, assistindo as pregações, você vai entendendo. Se você realmente tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, ele é ativado com esta palavra e você vai crer pelo dom que foi derramado lá no Calvário na tua vida. Assim como eu creio. Eu creio, por isso estou falando. Glória a Deus. Nós estamos aqui no capítulo 22, nós estamos aqui em Ananias. Tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Versículo 14. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Vamos repetir isso aqui, ó. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. Está vendo? Ananias está como profeta, está relatando o que Deus mandou falar para Paulo, pela boca desse profeta Ananias. A lei ainda estava de pé. Por isso Cristo não estava falando ainda diretamente, o templo ainda estava de pé. Deus mandou um profeta falar com Paulo. Paulo estava preso lá em Jerusalém. Vamos ver o que ele vai relatar aqui, ó. Vamos ver aqui. Versículo que nós estamos aqui. Versículo 15. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Está vendo? A lei ainda estava de pé, ainda estava batizando nas águas. Porque a graça aqui ainda não tem a revelação da graça. Nós vamos ver a hora que Paulo vai receber a verdadeira graça de Cristo. O templo ainda estava de pé. Está entendendo, meu querido? Você vai entender isso aqui, ó. Batismo nas águas. Ainda estava. Nós que somos gentios, o nosso batismo foi na cruz. O nosso batismo, nós que éramos gentios e agora somos filhos, nós fomos batizados na morte de Cristo. Já nascemos batizados na morte de Cristo. Romanos 6,3 está escrito lá. Todos nós que fomos batizados na morte de Cristo. Lá em Noé fala dessa palavra aqui. Já era uma sombra do que ia acontecer. O maior batismo lá foi na arca de Noé. Ó. Aquele povo todo morreu afogado. Pedro relata a respeito disso. Foi um grande batismo. Esse aí é outro assunto. Mais profundo ainda. Nós não vamos entrar nesse detalhe ainda não. Eu estou só dando uma palhinha aqui do que vem por aí. Ó. É palavra sólida. Porque o varão perfeito, ele se alimenta da palavra sólida de Deus. Ele não é mais criança, ele não é mais homem. Ele agora é um varão perfeito, é um varão lavado e remido. Ele é uma nova criatura, onde recebeu o dom de Deus para crer. Porque de nós mesmos é impossível crer. Estamos ali embaixo. Aqui no versículo 15 nós já lemos. Versículo 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. O que é êxtase? Vamos ler a palavra, depois eu vou dar 3 exemplos de êxtase aqui. Êxtase, um arrebatamento. Né? Mas essa continuação da palavra vai ser no domingo. Nós vamos ler só, terminar isso aqui, e nós vamos ver um tipo de êxtase nessa noite,
E no domingo nós concluímos essa palavra. Nós estamos falando da verdade de Deus. É palavra profunda, meu querido. Você não é mais criança na fé. Você não é homem mais na fé. Você agora é um varão perfeito. É fácil se tornar um varão perfeito? Não é. Mas como é que eu me torno um varão perfeito? Nós pregamos outrora aí sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Para se tornar um varão perfeito, você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, produzir frutos de arrependimento e produzir frutos do Espírito. Frutos do Espírito não é de você mesmo, é do Espírito que está em você, você produzir frutos. São palavras profundas e maravilhosas. Não pregam aí fora. Isso aqui é palavra que você nunca ouviu. Se você já ouviu, é porque você já está na graça. A verdadeira graça de Deus, porque a verdadeira graça de Deus é diferente. A verdadeira graça de Deus, o principal fruto da graça de Deus é o amor. O amor incondicional de Deus. Quando você diz, eu amo a Deus, Ele te amou primeiro. Mas Deus é maravilhoso. Ele já foi muito mais maravilhoso primeiramente contigo e comigo. Eu não era para estar aqui, meu querido. Há mais de 20 anos atrás era para terem me sepultado lá no cemitério. Há quase 30 anos atrás eram para ter me sepultado lá no cemitério e talvez nem a cruz lá tinha mais. Aqui jaz aquele cabra safado. Aqui jaz aquele que não valia nada. Mas eu te digo uma coisa, aqueles que disseram essa palavra, hoje estão engolindo, que Deus disse, isso aqui vale mais que ouro, que prata, porque foi o meu filho que derramou o sangue na cruz para comprar essa vida que não valia nada. Dê uma glória a Deus aí, por favor. Aleluia, glória a Deus. Essa é palavra grande, meu querido. Essa é revelação do Espírito Santo de Deus. Você conhece o Espírito Santo de Deus? Você está conhecendo nessa noite. Você não pode ver ele, o Espírito Santo de Deus. O reino de Deus que nós estamos vivendo em vida, você não pode ver ele. Mas nós podemos sentir a essência, o poder, o perfume de Jesus na nossa vida. Sabe o que é o perfume de Jesus na nossa vida? É o conhecimento do que ele fez lá no Calvário. Esse é o perfume de Jesus. A Bíblia fala que nós temos o cheiro, o aroma suave, o cheiro, o perfume de Cristo. E que perfume é isso? É quando você passa a ter conhecimento daquilo que Deus, por meio de Jesus Cristo, fez lá no Calvário. Pela tua vida e pela minha. O amor de Deus foi derramado. Nós estamos lendo aqui. Vamos ver aqui. Versículo 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, tá vendo? O templo está de pé. A graça, ela está abafada. Cristo já fez a graça lá na cruz. Mas os judeus não deixam pregar a graça. Os religiosos daquela época não deixam pregar. O que é que está acontecendo aqui? Paulo está preso. Estão perseguindo quem prega a graça. E hoje, quem está pregando a graça está sendo perseguido. A verdadeira graça. Porque tem muito aí dizendo que está pregando a graça misturado com a lei de Moisés. Isso não é graça. Na graça não tem mandamento. Porque os mandamentos eram da lei de Moisés. Mas e os 10 mandamentos? Era da lei de Moisés. Na graça só tem uma coisa na graça, uma lei. A lei da fé. Tudo que você vai fazer, a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Mas não é a tua fé. Tu tem muita fé, querido? Tu tem muita fé? Não é a tua fé, não. Quando Jesus, antes da cruz, estava lá, a mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus. Jesus, mulher, a tua fé te salvou. Nunca vi tanta fé. Antes da cruz, era a fé de cada um. Mas essa fé que eu estou falando, se você abre a sua Bíblia em Efésios 2,8. Está gravado aqui na minha mente. Ó. Efésios 2,8 e versículo 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. O que é obra? Quando você diz, eu vou fazer algo para santificar minha vida, eu vou fazer algo para eu ser salvo.
quem te salvou e quem te santificou foi o sangue de Jesus na cruz. Tudo que você fizer aqui, vou fazer um jejum, era da lei de Moisés. Vão me criticar porque eu estou falando isso. Mas o jejum era da lei de Moisés. O homem tinha que fazer para alcançar a benevolência de Deus. Na graça, Cristo nos alcançou e Ele mora em nós. Na cruz, o sangue derramado, meu querido, nos santificou, nos purificou, nos libertou. Por isso que você vai entender o que está acontecendo aí fora. Os homens enganando o povo, que não tem conhecimento da palavra. Você precisa fazer uma campanha de 7 dias para ser liberto. Isso é coisa do homem. Campanha foi inventada pelo homem para prender as pessoas dentro de um local chamado de igreja, que não é igreja, que a igreja somos nós. A igreja somos nós reunidos que formamos o corpo de Cristo, que eu já preguei sobre isso. Isso aqui é a verdade de Deus. Isso aqui é a verdade de Deus, meu querido. Né? Onde um homem vai libertar outro. Depois da cruz, eu pus até um folheto lá na internet. Depois da cruz, olha, apóstolo, pastor, profeta, mestre e evangelistas são dons, não são títulos. Eu fui intitulado pastor. Jogaram um óleo na minha cabeça e disseram: você é pastor agora. Você é primeiro diácono, obreiro, presbítero. Mas aquilo é título do homem. Depois da graça, hoje nessa noite, vamos ver aqui em Efésios. Vamos lá em Efésios. A palavra está gravada aqui, eu não posso deixar de falar. Efésios capítulo 4. Você pode ler o capítulo todinho que vai falar sobre os dons lá. Na igreja de Efésios lá, olha aqui, ó. Capítulo 4 aqui, a unidade da fé, do versículo 1. Ministério e serviço dos santos. Quem é santo? Somos nós. Nós o quê? O nosso corpo? Não, o nosso espírito, que é considerado santo. O nosso corpo carnal, ele tem defeitos. É onde eu preguei sobre as obras da carne. Aqueles defeitos, desejos malignos, onde está o mal. Dentro de nós tem o bem e tem o mal. E a nossa carne só quer fazer o mal, meu querido. Eu já preguei sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. No capítulo 4 de Efésios, no versículo 11. Vamos ler aqui, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso aqui são dons, não? Se você voltar atrás e ler o contexto está para trás e está para frente. São dons. São dons. Esses aqui são 5 dons ministeriais. Se uma pessoa chegar aqui, eu vou te ungir pastor, é um título. Não vale nada para Deus. Vou te ungir pastor, é um título. Não vale nada para Deus. Hoje eu estou exercendo esses 5 dons aqui, pregando a palavra. De apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor e de mestre. Um mestre é que ensina a palavra. Um pastor é que cuida das ovelhas. Mas como dom, vocês que estão aí, vocês não são mais ovelhas, vocês são filhos agora. E quem cuida de vocês não é mais um pastor humano. Quem cuida de você, meu querido, se você acredita na palavra, se você crê nessa palavra que eu estou pregando, quem cuida de você não é o irmão Zé Ramalho, considerado de pastor Zé Ramalho. Quem cuida de você é Cristo. E Ele está aí na tua vida. E a palavra está alimentando o teu espírito para produzir poder na tua vida. Que o poder de Deus hoje na nossa vida é a palavra, é o poder de Deus na nossa vida, é essa palavra santa e gloriosa, que nos dá força, nos dá sabedoria e entendimento, para ninguém nos enganar e de conformidade como nós andarmos nesse mundo, porque o mundo jaz no maligno, como diz a palavra. O que é isso? Jaz no maligno. Nós estamos no mundo. O que aqui está falando a palavra? O mal que está no mundo. Porque o mundo quem criou foi Deus. As coisas maravilhosas que estão aqui nesse mundo, foi Deus que criou, são coisas boas. Mas o homem colocou o mal na frente de tudo. Olha aí para a política. Olha aí para o nosso governante. Que deveria ser cuidar do povo. O que é que eles estão fazendo? E nós aqui, ó,
Nós não temos laço com político, nós não temos laço com homem nenhum. Nós pregamos a verdade de Deus. Nós não temos, como se diz o ditado, nós não temos a cauda presa em ninguém. Nós não devemos favores a homens, porque quem nos salvou foi Cristo na cruz. Essa é a verdade de Deus. E a verdade foi dada a um apóstolo que foi crucificado, foi morto, foi degolado. Eu não sei como foi a morte de Paulo, depois eu vou pesquisar e trago aqui para os irmãos como ele morreu por causa que ele estava pregando a verdade. A verdade de Deus. Se esses locais grandes aí que está milhares de pessoas, se fosse pregar verdadeiramente a verdade de Deus, não estava desse jeito. As pessoas enganando o povo. Mais para frente eu vou pregar uma mensagem aqui sobre o que são obras mortas. Talvez você esteja servindo um Deus com obras mortas, que Deus não aceita, não recebe mais. Talvez você esteja num local servindo a Deus com coisas que já estão mortas para Deus. A lei de Moisés, por exemplo, qualquer coisa que você fizer da lei de Moisés está morto para nós. Porque na cruz começou o Novo Testamento. O Velho Testamento era a lei. Ficou para trás. Guardar isso e aquilo. Tinha que guardar os 603 mandamentos. Hoje o que é que nós temos que fazer? É ouvir a palavra, crer e colocar em prática na nossa vida. É uma lei. E através da fé. Vamos avante. Está vendo? Esses dons são para quê? Vamos ver para quê que é. O versículo 12. Efésios capítulo 4, versículo 11, 12. Que nós vamos ler o 12 agora. Com vista no aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho do serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. Está vendo aqui? Falei alguma mentira? Eu falei que nós somos a igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Eu sou o templo onde habita o Espírito Santo. Minha esposa está aqui. Cristo está em nós. Onde tiver 2 ou mais de 2 reunidos, Ele está presente. Forma-se o corpo de Cristo. E a direção que está aqui não é minha, a direção é do Espírito Santo. É o próprio Cristo que está dirigindo esse culto. Sabe por quê? Na palavra que nós vamos ler mais para frente, nessa mesma mensagem, no Ministério da Reconciliação, vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Eu sou um representante de Cristo, um embaixador de Cristo. Um embaixador de Cristo. Aqui no meu lar tem uma embaixada de Cristo. O Brasil, lá nos Estados Unidos, tem um embaixador representando o Brasil lá. Aqui na minha casa, eu estou representando o Cristo, eu sou um embaixador de Cristo aqui. O principal motivo, a principal coisa aqui dentro da minha casa é Cristo. Em primeiro lugar é Cristo, que Cristo é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo é um só, viu, querido? Não existe 3. São 3 manifestações de Deus. Olha aqui, 1, 2, 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje, o que está em ação é a terceira manifestação do Espírito de Deus. Nós estamos vivendo o ministério do Espírito. O ministério do Espírito. É tudo invisível. Nós não podemos ver. Eu estou sentindo a presença de Deus na minha vida. Não é porque eu estou pregando a palavra. Desde manhã eu trabalhei o dia inteiro. Deus está comigo. Deus está contigo o dia inteiro. Porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todo lugar. Ele está aqui agora, está aí onde você está assistindo. E se a verdade que deve ser pregada é a verdade de Deus. Vamos continuar aqui, ó. Com vista no aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que cheguemos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo.
se completar, a plenitude se completar em Cristo. Vamos voltar lá em Atos 22. A Bíblia significa que é um conjunto de livros. Vou dar outra revelação aqui da palavra de Deus. Quando Jesus estava lá no Calvário, tinha 2 ladrões de um lado e do outro, e ele olhou para cima e entregou o Espírito e disse: está consumado. Eu já falei aqui em grego, tetelestai, está consumado. Quando Jesus falou essa palavra, está consumado, olha, de Gênesis até aquele momento se cumpriu tudo. Por isso, os profetas que tem aquelas profecias de Isaías, de Ezequiel, não tem nenhuma profecia lá que já não, tudo se cumpriu já. Isso aqui não prega. Aí as pessoas estão pegando profecia lá que já se cumpriu e trazendo para os nossos dias. Que quando Jesus disse está consumado, começou a plenitude de novo tempo, uma nova vida, um novo e vivo caminho. Tudo ficou para trás. Era o Velho Testamento. Agora a palavra que rege hoje para nós é o Evangelho da Graça. E onde está esse Evangelho? Nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Se você não acredita, você vai estar na lei. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João está contando, anunciando o reino de Deus, o nascimento de Jesus, o reino de Deus que viria após a morte de Jesus de Nazaré, filho de Maria. Você está vivendo aqueles livros lá? Estava anunciando para os judeus. E nós não estávamos enquadrados ali naquele plano, que nós éramos gentios. Vamos ver aqui para nós terminar nessa noite aqui, ó. Vamos ler lá em Mateus. A ordem de Jesus para os 12. Nós temos que ler a Bíblia, viu, meu querido? Olha, para você conhecer a verdade de Deus, o que eu estou lendo aqui, você tem que conferir na sua também. Porque Deus vai dizer, isso aqui é novo, está conferindo. Não está acreditando nele, mas se você conferir na sua palavra, mas minha Bíblia é diferente. Não, todas as Bíblias são iguais. No lugar que eu estou lendo aqui, é igual. A não ser que um homem fez uma Bíblia diferente da outra. Mas todas são iguais. Mateus capítulo 10. Do versículo 1 ao 5, Jesus escolhe 12 discípulos. Você lê aí em casa. Olha, deixa de preguiça. Pega a Bíblia. Em vez de estar nessa internet, tira um tempo para a internet, mas primeiro Deus. Pega a Bíblia. Anota esses versículos que eu estou te dando aí. Leia, confira, examine as Escrituras, porque a vida eterna está nela. Você já está, seu espírito já está salvo com o sangue de Jesus derramado na cruz, mas você talvez está passando dificuldade, está passando luta, está na miséria. Vamos simplificar, você está na miséria. Por quê? Porque não tem conhecimento do estatuto de Deus na sua vida, a herança de Deus na sua vida, o testamento que Ele deixou e você não abriu ainda na sua vida. Depois que eu conheci essa palavra e comecei a abrir o testamento na minha vida mudou. Mudou. Às vezes muda e vem muita luta, tudo de uma vez. Mas Cristo está do nosso lado, Cristo está em nós, Ele habita em nós. E a Bíblia diz que as tribulações não é diabo, não é demônio, não é nada, é humanas. Está escrito lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, 10, 13. Né? As tribulações são coisas dos seres humanos, não é diabo. O diabo não existe não, meu querido. É outras mensagens que você vai ver. Aqui é a verdade de Deus, viu? Aqui não tem enganação não. Aqui nós não pedimos dinheiro para você não. Aqui é a palavra. Se você quiser, se você interessar em ser feliz, receber as bênçãos de Deus que já foi ganho no Calvário, é aqui. É aqui na pregação da graça de Cristo. Sem arrudez. Sem arrudez. Viu? Nós estamos conferindo aqui Mateus 10, né? Do 1 ao 5 ele escolhe dele e diz, vamos ver agora as ordens que Jesus vai dar para os discípulos. Olha aqui, ó. A estes 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções. Instruções é ordens.
Não tomei rumo aos gentios. Era nós. Aí vamos ver para quem eles vão pregar. Nem entrei em cidade samaritana. Era outra raça de gente que pior do que era terrível. O judeu não chegava perto do samaritano. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por acaso, eu vou fazer uma pergunta. Você é uma ovelha perdida da casa de Israel? Você é judeu? Tem algum parentesco com judeu, meu querido? Eu não tenho, não. Sou brasileiro, nordestino, como diz o ditado, da cabeça chata, né? Nordestino, graças a Deus, mas estou aqui para o mundo inteiro com a voz de Deus na minha boca. A voz do Espírito Santo transmitindo a palavra como representante de Cristo, aqui nesse lugar, levando a palavra até você. Oh, essa palavra, meu querido, dá vontade da gente gritar, chorar, espernear, mas aqui a palavra é culto racional. O Espírito Santo não trabalha com confusão, trabalha com entendimento, com conhecimento. Ele quer passar conhecimento e entendimento para ti. Eu podia cair ciscando aqui de emoção, a emoção da carne, não adianta. É o culto racional, você vai entender tudo. Você vai entender tudo que você vai ficar com raiva de mim, porque eu estou falando a verdade. Acredita no que eu estou falando? Né? O apóstolo Paulo disse, ó, eles estão com raiva de mim porque eu estou pregando a verdade. Está vendo? Então, quando a gente fala a verdade, as pessoas se levantam contra a gente. Confira na Bíblia se é verdade. Examine as Escrituras. Vamos ver aqui, ó. Olha, mas de preferência procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino de Deus. Está vendo? Está anunciando o reino de Deus. Quando Jesus morreu, veio o reino de Deus para nós. E ele nos libertou, já li aqui, e transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos lá terminar em Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Eu fiz o rascunho aqui, anotei tudo que eu ia falar. O caderno está aqui, eu posso até fechar. Aqui, ó. Posso até fechar. Eu escrevi tudo aqui, ó. Agora é pela revelação do Espírito Santo. Né? A gente quer falar uma coisa para você, mas não é o que Deus quer falar para você. Mudou tudo. Tá vendo? É a verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 22, nós estamos lá. Glória a Deus. Que maravilha, ó. A maior profissão do mundo é essa de pregador. Mas o salário nosso é o nosso trabalho secular. O meu salário é o que eu ganho do meu suor. É o meu salário. Eu sou grato a Deus. Oh, que maravilha. Quando eu estou trabalhando lá, cantando o dia inteiro, alegre, feliz. Aí ele cai, levanta, glória a Deus, aleluia. É a melhor profissão que eu arrumei na vida. Servir a Cristo. Viu? Eu tenho um salário que vale mais que ouro que prata. Salário bom. Estou com falta de dinheiro, conta atrasada, mas o meu salário é alto. Oh, glória. Aleluia. 22. Eu passei até aqui do livro. Capítulo 22, nós estamos falando ali do apóstolo Paulo, que ele recebeu, ele é quem tinha o Espírito da verdade. Já preguei para trás ali as falcatruas dos outros discípulos de Jesus que fez aí, ó. Preguei, tem a mensagem lá no YouTube, lá. Poucas, tem uma visualização, 2 visualizações, mas está lá. Eu sei que vai ter mais. Calma. Eu não quero fama, nem poder não, porque a glória, a honra e a glória é a Deus que nós temos que dar. Ele disse para mim pregar. Ele disse para mim pregar a palavra. O resto é com ele. E a palavra que está lá no YouTube vai chegar na tua vida, vai chegar na tua casa, vai chegar na tua vida e a tua vida vai mudar, porque tu vai compreender o gesto maravilhoso que Cristo fez lá no Calvário pela tua vida. Glória a Deus.
22, nós estamos aqui ó, no versículo 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. No domingo nós vamos falar o que é isso. E vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Paulo estava falando de Jesus para os judeus. E Cristo aparece para Paulo. Esse êxtase aparece para Paulo e diz, ó, apressa, sai logo dessa cidade, que esse povo aí não vão ouvir o teu testemunho de mim, que tu está contando para eles. Casca fora daqui. Ó, vamos ler aqui, ó. Versículo 19. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Aqui, meu querido, Paulo está contando a história que aconteceu com ele, o chamado. Olha, domingo eu aguardo você na poderosa mensagem. Eu não sei o que vai acontecer, mas é grande revelação de Deus, onde nós vamos ver Paulo recebendo da mão de Cristo o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça. E eu já quero desejar para você ó, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e despedir com essa palavra. Ó, graça e paz, abençoados e abençoadas. Graça e paz, abençoados e abençoadas. Ah, vai.